Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciões. Deram aos soldados uma importante soma em dinheiro, ordenando-lhe: Direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldade. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. A reflexão de hoje está em Mateus 28, 8 a 15. No tempo de Jesus, a mulher era marginalizada, excluída e desprezada. Ninguém acreditava na mulher. Mulher falando de uma criança era a mesma coisa. Ninguém dava atenção para a mulher. Jesus valorizou e resgatou a dignidade da mulher. Jesus sabia que as mulheres seriam mais fiéis, mais perseverantes e mais corajosas. Maria Madalena foi um exemplo disso. A pecadora que seria apedrejada. Jesus a perdoou e ela tornou-se a mais fiel discípula dele. Quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram todos e se esconderam de medo. João foi o único dos homens que não fugiu, o único que permaneceu também firme. Mas Maria Madalena e as outras mulheres permaneceram firmes, enfrentando os soldados, levando empurrões, não abandonaram Jesus em nenhum momento. Jesus deve ter ficado muito feliz em ver o quanto elas o amavam e o quanto elas foram fiéis, também por serem as primeiras a ir visitar o túmulo. Conforme diz os evangelistas, elas passaram de sexta para sábado, de sábado para domingo, desesperadas e chorando. No domingo, o primeiro dia da semana, elas saíram ainda muito cedo, ainda com escuro, para ir ao túmulo de Jesus. A intenção delas era ungir o corpo de Jesus com perfume e ficar ali mais um pouco adorando e contemplando o seu corpo. Mas foram surpreendidas quando chegaram e viram que a pedra que fechava o túmulo tinha sido retirada e o túmulo estava vazio. Saíram correndo para contar aos discípulos, mas foram interrompidas pela saudação de Jesus, dizendo: A paz esteja com vocês. Quando viram Jesus, caíram aos seus pés e queriam abraçá-lo. Mas Jesus disse: Não me toque, ainda não fui para o Pai. Não dá para imaginar a alegria que elas sentiram naquele momento. Não sabia se choravam ou sorriam. Há pouco mais de 40 horas tinham visto Jesus todo ensanguentado, martirizado, pregado em uma cruz. Depois viram ser colocado num túmulo. Aquilo parecia mais um sonho. Não dava para acreditar. Parecia uma coisa impossível. Pois ninguém lembrava que Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia.
aquela confusão toda, aquele sofrimento todo, não deixou que ela lembrasse. Talvez se tivesse lembrado, o susto não seria tão grande. Jesus sabia que era difícil entender tudo aquilo. Por isso foi logo dizendo: não tenhas medo. Vá e avise meus irmãos que vão para a Galileia e lá eles me verão. Veja também o que aconteceu. A mulher que era desprezada, desacreditada pela sociedade, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. A primeira a dar a boa notícia da ressurreição de Jesus. Uma outra observação: Jesus é realmente misericordioso e perdoa as nossas faltas. Não ficou magoado com os discípulos que o havia abandonado e mandou avisar. E continua chamando de irmãos. Talvez se fosse um de nós, ficaria reclamando: que amigos são vocês? Mas era mais difícil, vocês me abandonaram, vocês fugiram todos. Mas Jesus não reclamou nada disso. Jesus chegou diante deles na primeira vez que apareceu para eles, disse: a paz esteja com vocês. Não falou nada daquele passado, porque Jesus paga o passado. Jesus não quer saber de passado, ele quer saber do presente. Ele sabe, conhece as nossas fraquezas. Os soldados que tomavam conta do túmulo foram contar aos sacerdotes o que tinha acontecido, pois eles eram testemunho vivo. Eles foram os únicos que viram Jesus romper a pedra do túmulo e sair de lá todo iluminado. Viram claramente e contaram para o sacerdote tudo o que aconteceu. Eles caíram assustados, aterrorizados com aquilo, e ficaram desmaiados por um bom tempo. Mas os sacerdotes ficaram com muito medo do governador saber que tinha condenado um homem inocente. Como eles iam explicar isso para Pilato? Reuniu-se então o concílio e decidiram dar uma boa quantia de dinheiro para que os soldados dissessem que dormiram e os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. E assim que este boato se espalhou entre os judeus e continua até hoje. Os judeus até hoje não acreditam na ressurreição de Jesus por causa dessa mentira. Se não fosse essa mentira comprada pelo dinheiro, haveria muito mais cristãos no mundo hoje. Jesus foi vítima do dinheiro duas vezes. Primeiro foi vendido e traído por Judas. E agora pelos soldados que viram, presenciaram a sua ressurreição e por dinheiro se venderam novamente, dizendo que não viram Jesus, que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Não há como negar a ressurreição de Jesus. Temos prova que Jesus voltou à vida através de suas aparições. Jesus apareceu a várias pessoas depois de ressuscitado. Não só aos discípulos, mas a mais de 500 pessoas. A própria dúvida de Tomé também serviu para aumentar ainda mais a nossa fé. Tomé era um homem incrédulo que só acreditava naquilo que visse. Então ele duvidou e Jesus mostrou para ele a chaga no peito e a marca dos pregos nas mãos. Então ele prostrou-se diante de Jesus. Então é mais uma prova que realmente ele viu Jesus ressuscitado. O Santo Sudário é outra maior prova da ressurreição de Cristo, onde ficou o lençol que envolveu Jesus. Ficou a marca do seu corpo todinha nele. E houve muitas críticas, muitas dúvidas. Então, em 1978, os cientistas da NASA fizeram um dos mais sofisticados exames, um estudo muito forte sobre o Santo Sudário. E afirmaram que havia ali realmente uma radiação fora do limite da ciência. Ele não entendia o que podia ser aquilo, que não era uma pintura, que era uma coisa misteriosa. É o mesmo que dizer que era um milagre, pois o cientista não acredita em milagre. Por isso, afirma que não tem como estudar, não tem como negar também que era um mistério. Jesus ressuscitou e nós acreditamos nisso. Diz São Paulo: se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Claro, mas Jesus voltou
continua vivo entre nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.